Olá, meus amigos. Eu sou José Maiande e estou aqui para abordar mais um assunto jurídico que pode ser do seu interesse. Neste vídeo, eu gostaria de falar de conflitos, mas não de todos os conflitos. Eu vou falar apenas de conflitos laborais. Já ouviu falar disso? Sabe o que é um conflito laboral? Nós abordaremos isso e fica aí até o final e saberá a resposta. Falar de conflitos é falar de problemas. E colocar essa terminologia no âmbito laboral significa simplesmente falar de problemas que surgem dentro da relação laboral e problemas que abarcam os sujeitos deste contrato de trabalho, ou seja, o empregador e o trabalhador. Então, de uma maneira muito simples, falar de conflitos laborais é falar dos problemas que podem existir entre o trabalhador e o empregador. Nos termos da Lei Geral do Trabalho, o conflito laboral classifica-se em conflito individual e conflito coletivo. Nos termos do número 1 do artigo 272, um conflito individual de trabalho é aquele que surge entre o trabalhador e o empregador e está relacionado ou com a constituição, execução, manutenção ou suspensão do contrato de trabalho. E assim, de forma muito prática, estamos a falar, por exemplo, de uma situação em que o empregador não paga os salários do trabalhador. O número 2 do artigo 272 da Lei Geral do Trabalho define conflito coletivo como sendo aquele que surge no âmbito de um acordo coletivo de trabalho. É normal que surja a seguinte pergunta: o que devo fazer se estiver numa situação de conflito laboral? Por exemplo, se eu for um trabalhador, o que devo fazer se o meu empregador não pagar os meus salários? O que devo fazer se ele não permitir que goze férias? A Lei Geral do Trabalho apresenta duas vias para a resolução de conflitos laborais: a via extrajudicial e a via judicial. No âmbito extrajudicial, nós encontramos três modalidades: mediação, conciliação e arbitragem. Nos termos da Lei Geral do Trabalho, a mediação é da competência da Inspeção Geral do Trabalho e demais entidades autorizadas por lei, como por exemplo os Centros de Resolução Extrajudiciais de Litígios, como é o caso do CREL ou do CAMACEL. A tentativa de conciliação é da competência da Procuradoria-Geral da República junto da Sala do Trabalho. E no caso da arbitragem, competirá às partes a escolha dos respectivos árbitros. Em Angola, vigora a regra da precedência obrigatória. Esta regra determina que os conflitos laborais, ao iniciarem, devem primeiro passar por um dos mecanismos de resolução de conflitos extrajudiciais antes de serem submetidos à fase judicial. Assim, existindo um conflito entre o trabalhador e o empregador, terão as partes de recorrer primeiro à mediação, à conciliação ou, através da arbitragem, resolver o problema. Não existindo resolução, ali as partes poderão socorrer-se pela via judicial. Obviamente, a submissão do conflito à arbitragem afastará, em princípio, qualquer tipo de submissão à via judicial. Infelizmente, a resolução de conflitos laborais não costuma ser tão rápida. Em regra, a fase extrajudicial tende a ser a fase mais célere. Depois dessa fase, segue-se a judicial, que na maior parte dos casos não é rápida. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal a demonstrar quanto tempo dura um processo judicial em Angola. Deixaremos o link também neste vídeo. Se quiser aprofundar a matéria sobre os conflitos laborais, poderá ler o guia que nós publicamos sobre os conflitos laborais. Deixaremos o link na descrição deste vídeo. Hoje
falamos sobre os conflitos laborais. Entendemos o que significa a existência de um conflito laboral. Percebemos que eles podem ser individuais ou coletivos, que podem ser resolvidos por vias extrajudiciais e pela via judicial. Na fase extrajudicial, as partes podem recorrer à mediação, à arbitragem ou à conciliação. Meu caro cidadão, meu caro colega, se tiver um conflito laboral, poderá recorrer a estes mecanismos. Então, aproveite para auxiliar na melhor administração da justiça. E até lá, lembre-se, eu sou o José Maiano. Estou aqui para auxiliar na sua compreensão de temas jurídicos de forma muito mais simples.